Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje é dia de a gente dar uma olhadinha no encadernado ou na versão absoluta da história Justiça, lançamento recente da editora Panini Comics no Brasil. Uma história que já saiu algumas vezes no passado pela própria editora Panini, né, em minissérie, depois numa versão definitiva, agora chega então no seu formato aí mais luxuoso, tal qual saiu lá fora nos Estados Unidos. Isso aqui é um recebido da editora Panini. A editora Panini Comics me mandou pra mim, pra dar aquela boa analisada, né, ver o produto, como ficou, e ao mesmo tempo dar uma relembrada na história e contar pra vocês o que eu acho dela. Então agradeço o envio da editora, para poder então dar essa analisada aqui. Eu vou fazer a comparação também com o encadernado antigo que ela tinha lançado já no Brasil, que é a edição definitiva. E sim, existe diferença, existem algumas páginas extras lá que não estão naquele encadernado antigo da editora, que estão nessa versão absoluta. E obviamente deixar claro que para que serve esse encadernado, né? Para que tipo de público esse encadernado acaba sendo dirigido, né? Então é bom deixar claro isso, porque não é um encadernado para todo o público, assim para a galera que é o colecionador, que gosta de histórias assim, assado, coisa do ano passado, com todo o luxo que essa história acaba trazendo, né? Que essa versão acaba trazendo, importante ressaltar. Então, sem enrolação, vamos dar uma olhadinha nas páginas por completo. Ok, meus amigos, então vamos dar aquela olhada nesse Absolute Justiça aqui da editora Panini Comics. Nós temos essa capa aqui do Alex Ross que mostra então os vilões, Brainiac, a Cheetah, o nosso querido Espantalho, e assim vai indo. Temos aqui a Lombadita, sempre importante, né? Pra galera envolvendo este produto um pouco mais caro. E ao mesmo tempo nós temos essa contracapa aqui, que mostra então a Liga da Justiça, né? Superman, Mulher Maravilha, Batman, e assim vai indo, beleza? Muito interessante que a edição. Vamos tirar da caixinha, porque isso aqui é só a caixinha, na verdade, né? Nós temos aqui toda essa coisa mais luxuosa, então tirei a caixinha aqui e agora a gente vai para o encadernado especificamente. Ele tem toda uma capa diferente aqui, conforme vocês estão vendo. Enquanto na capa da caixa a gente via a Legião do Mal, basicamente, que nós temos a Liga, então, enfileirada, enfrentando. Então, temos o Coringão aqui, né? Aqui, Justiça, edição absoluta. E aqui nós temos, então, a Legião do Mal, certo? A galerinha aí, batuta, né? Essa galera, gente boa, sangue bom. Mas, enfim, então, de qualquer maneira, aqui, ó, temos a linguinha aqui, né? Já que é uma edição bem mais luxuosa, né? Mais cara também. Mas aqui então nós temos a minissérie em 12 partes, que foi escrita pelo Jim Krueger, que conta com o argumento, né, o enredo de Jim Krueger e do Alex Ross, bem como tem o desenho do Braithwaite e Alex Ross, né? O Braithwaite fez o lápis e o Alex Ross acabou fazendo então aquela pintura que é por cima, né? Fazendo todo o esquema que ele gosta de fazer. E aqui já tem essa cena aqui com as armaduras, né? Que tem treinado momento aqui na história, onde os heróis precisam vestir essas armaduras aqui. Essa armadura do Batman ficou um tanto quanto conhecida, tem brinquedinho e tudo mais. Eu acho que até um ponto legal dessa trama toda são os brinquedos também, que eles acabam invocando muito o que essa história representa, que é a questão dela ser uma espécie de homenagem, tal qual o Alex Ross fala também nos extras aqui, aos Super Amigos, né? Ao que envolve toda a essência desse desenho animado muito famoso do passado aí, que a galera dos anos 80 e dos anos 90 aí praticamente tem muito no seu imaginário, né? Muito dos personagens da DC ali pra galerinha que viveu nessa época vem por causa desses desenhos animados, né? O desafio dos Super Amigos, que é basicamente a inspiração maior para essa história por completa, é uma coisa que é muito chamativa nesse período, inclusive até envolvendo os vilões. A minha memória afetiva em relação, por exemplo, ao Pinguim, ao Charada, ao Espantalho, vem muito por causa desse desenho animado. Então esse quadrinho quer evocar muito disso. Eu acho uma coisa muito legal. O Alex Ross quis mostrar aqui esses personagens dentro dessa toada mais clássica deles, né? Inclusive evocando não só essa questão dos Super Amigos, mas também da Era de Prata. A Liga da Justiça da América frente à Legião do Mal. Este é o desafio dos Super Amigos. Que nas palavras do Alex Ross, uma época um pouco mais ingênua e assim por diante. Bom, de qualquer maneira, o enredo aqui ele vai falar sobre um pesadelo que os vilões acabam tendo, conforme você vê aqui, onde a Terra é destruída e só sobra o Super-Homem. Então eles têm que agir em relação a isso tudo, porque os heróis não vão dar conta deste problema que vai acontecer no futuro, né? Tendo em vista que o pesadelo deles é uma premonição. Então existe todo um plano da Legião do Mal aqui para salvar a Terra e ao mesmo tempo subjugar os super-heróis. E eu gosto muito dessa história por evocar esses detalhes que eu falei para vocês. Mas é uma história também que tem alguns detalhes assim que você fica meio... você percebe também um período um pouco mais intenso da humanidade, como por exemplo os anos 2000, onde nós tínhamos lá todo o problema do terrorismo. E aqui você vê inclusive até
o Leonard Snart, o Capitão Frio, falando com essa pessoa aqui, que tem ascendência árabe, etc, né? Ele destacando aqui que ele está cansado que o povo dele cometa atos de terrorismo, né? Ó, não toleramos mais problemas vindo do seu povo, etc, né? Fazendo aquele preconceitozinho básico, né? Dos estadunidenses nos anos 2000. Essa história acaba evocando uns pontos meio bizarros também, eu senti na leitura. Então ele acaba misturando um monte de coisa, não só o período lá do Super Amigos e coisa nesse sentido, mas também trazendo um foco um pouco mais atual também no que envolve essa questão de problemas mundanos, sociais e geopolíticos e assim por diante. Mas praticamente a primeira metade do quadrinho, então a gente vai ver a reunião da Legião do Mal enfrentando então os seus heróis, ou melhor, seus arqui-inimigos, né? O Lex Luthor reunindo a galera, você vê aqui o Hal da Legião do Mal, né? Muito conhecido também do período do Desafio dos Super Amigos. Cada capítulo, que são em 12 partes, né, de certa maneira acaba colocando um herói como protagonista. Nesse segundo capítulo, por exemplo, aqui a gente tem o Batman enfrentando o Charada. Essa história também é um tanto quanto importante na figura do Charada, porque ela fala um pouquinho sobre o passado do personagem, sobre a questão do pai dele, abusos e assim por diante. Tanto é que nos extras, no final, que nós temos arquivos do Batman, nós vemos algumas informações importantes relacionadas ao passado do Charada. Mas, de qualquer maneira, a gente vai vendo aqui toda a construção então dos vilões caçando ou pegando informações importantes então para subjugar os super-heróis. E para subjugar os heróis, os vilões acabam fazendo tratativas aqui que são atraentes para o povo da Terra, como por exemplo a questão de resolver a fome no mundo, fazer curas também para pessoas que tinham doenças crônicas ou problemas, deficiências também, criando toda uma narrativa de que os super-heróis eram tanto quanto ineficientes na Terra, né? Eles realmente não faziam ou se preocupavam totalmente com a humanidade, e sim eles faziam, como posso dizer assim, procedimentos paliativos no que tange a ajudar a população da Terra, né? Você vê um certo argumento aqui com um subtexto que acaba sendo bem político, né? Falando sobre o que é, por exemplo, talvez um lado mais social, o que é um lado um pouco mais propenso ao capitalismo e assim por diante. O texto fala muito disso aqui quando você vai lendo as entrelinhas, né? Você tem aqui o embate do bem contra o mal, obviamente, que evoca novamente essa questão dos super amigos, mas você ainda assim sente aqui que o texto quer contar outro tipo de história. Não é uma coisa assim, digamos, muito ingênua. Ele quer evocar aqui, pelo menos o Alex Ross dizia, né? Vamos evocar a ingenuidade do que envolve Era de Prata. Ok, não é tão ingênuo assim, eu diria. Mas um ponto que eu acho legal de destacar aqui é que o Coringa não é um personagem que ele era aparente lá no Super Amigos, ele não aparecia, na verdade, né? E aqui o personagem ele acaba ficando de fora de toda essa brincadeira da Legião do Mal. Tanto é que o Lex Luthor aparece pro Charada, Charada sim, um personagem muito importante naquela época, e deixa o Coringa lá no Asilo Arkham. E o Coringa aqui fica falando, pô, mas calma aí, vocês não vão me chamar? Não vou ser convidado pra essa brincadeira toda? E você vê o Coringa aqui fazendo participações especiais engraçadas até. Eu acho um ponto legal deles terem aqui feito essa brincadeira, porque o Coringa é um vilão muito importante. Como é que você deixa o Coringa de fora? Geralmente a Legião do Mal tenta não deixar ele de fora, porque o Coringa também ele pode ter os seus planos que contrariam inclusive os vilões da Terra. Mas, pois bem, de qualquer maneira, o quadrinho vai continuar mostrando então aqui a Legião do Mal conseguindo se perfazer por cima dos super-heróis, pra gente ter, obviamente, né, todo um segundo ato, por assim dizer, onde você vai ver os vilões, ou melhor, os super-heróis, né, buscando aí forças para conseguir reverter tudo que os vilões fizeram, né, toda essa atratividade que eles trouxeram pro povo da Terra e mostrar as verdadeiras crueldades desses vilões aí consagrados dos quadrinhos. E eu acho legal dessa história aqui da gente ver a interação maior que envolve o Capitão Marvel, né? Aqui ele é chamado de Capitão Marvel, não Shazam, porque isso aqui ainda não é do período dos Novos 52. Na última vez que a gente viu o Alex Ross fazer um trabalho maior com a DC foi no Reino do Amanhã, e a gente tinha o Capitão Marvel também tendo uma participação especial. Na verdade, se levar em consideração aqueles trabalhos one shot, de certa maneira, que é lá Superman Paz na Terra, Batman Guerra ao Crime e assim vai indo, você via também uma participação importante na comemoração aí do aniversário do Capitão Marvel. Mas aqui uma história envolvendo a Liga da Justiça DC como um todo, é a segunda vez que a gente vê uma interação maior aqui, né, um trabalho maior do Alex Ross. E aqui ele fazendo então esses dois personagens que tiveram embate no Reino da Manhã se comunicarem como amigos, né, sendo aqui parceiros. Então você vê aqui uma outra faceta
dessa união, então, dessas duas figuras que no passado tiveram problemas judiciais, literalmente. A DC foi processar a Fawcett porque, enfim, considerou o Capitão Marvel uma cópia do Super-Homem, veja só, é um plágio. Enfim, a história vai passando então aqui por vários personagens conhecidos da Liga da Justiça, né, os maiores, Superman, Batman, Lanterna Verde, Flash, assim por diante, mostrando cada um deles tendo seus problemas, mostrando também locais importantes do universo DC, a Batcaverna, temos a Fortaleza da Solidão, temos também aí Temícera aparecendo. Então você vê aqui ponto a ponto de uma grande exploração do que envolve uma história da Liga da Justiça. Eu gosto dessa história aqui porque ela acaba sendo muito gostosa de ler, assim, dentro do que a gente vai vendo ponto a ponto da Liga da Justiça tendo todo esse entreveiro aqui com a Legião do Mal. Eu realmente curti aqui fazer essa releitura, eu tinha lido umas 2 vezes essa trama toda no encadernado antigo da editora Panini, que saiu aqui no Brasil, a edição definitiva, a gente já faz uma comparaçãozinha rápido ali, mas eu tinha curtido bastante a leitura, e eu gostei de reler ela também. Muitas pessoas acabam dizendo por aí, eu já vi alguns comentários nesse sentido, que a Liga da Justiça não tem boas histórias, é difícil ter boas histórias da Liga, né? Eu discordo um pouco porque tem algumas fases bem marcantes dos personagens, inclusive algumas fases esquecidas, ou algumas fases minorizadas, tipo a Liga da Justiça do Jeff Jones, dos 952, eu não acho de toda ruim, eu acho bacana. Mas essa história aqui acaba sendo, de certa maneira, tirando algum ponto ou outro ali que você fica meio em dúvida do que o texto quer dizer, né? Nessa indiretinhas que eles acabam dando. Mas aqui você vê também uma trama que acaba trabalhando bem cada um desses personagens aqui e falando um pouquinho mais do conceito do que envolve também a questão da justiça. Porque você vê em vários momentos aqui os super-heróis, por exemplo, o Aquaman sofre bastante no começo dessa história aqui, né, a ponto de ele ser praticamente torturado. E o próprio Batman tem um pouquinho de problemas também, mas em alguns momentos você vê os personagens aqui dizendo, eu vou matar tal figura. O Lanterna Verde fala isso também, envolvendo Sinestro e coisas nesse sentido. Só que aí você vê todo um arco de elaboração no sentido do super-herói chegando mais pro final aqui da trama e falando, não, a gente não vai matar vocês, a gente vai fazer justiça. Ó, o nome do quadrinho, que bacana, né? Ó, o Coringa novamente aparecendo aqui, sendo uma espécie de easter egg no que envolve essa história aqui, né? Eu achei muito curioso como eles acabam colocando esse personagem. Mas enfim, você vê todo um trama também aqui da Mulher Maravilha, que ela acabou sendo aí enfeitiçada, ou melhor, acabou sofrendo pelas mãos então da Cheetah, da Mulher Leoparda, e ela tá gradualmente morrendo também. É bem trágico como vai sendo a evolução dela durante a história. Temos discussões envolvendo o Homem Borracha e o Homem Elástico, a participação dos dois na Liga da Justiça, uma discussão engraçada, né, porque são personagens com praticamente os mesmos poderes, mas a história vai trabalhando então ponto a ponto aqui desses personagens e lidando também com aspectos que fazem a discussão envolvendo a maneira como eles acabam agindo. E falando sobre a questão de medo também, eu achei engraçado, tem uma parte aqui que o Batman dá uma indiretaça assim pro Superman, falando que o Homem de Aço também trabalha com medo, quando ele fala que o Super-Homem ele consegue enxergar por paredes, consegue vigiar todos, que de certa maneira o Super-Homem emprega essa questão da esperança assim por diante, mas que ele acaba dando um pouquinho de medo para as pessoas também quando ele é um cara que consegue vigiar todo mundo, né? O Superman ditador já tá sendo bastante abordado em outras histórias, né, como a gente tem visto bastante hoje em dia, mas aqui você vai ver uma pitadinha disso dentro do texto. Você vê, né? É um texto assim que fala de várias coisas. Realmente você tem que ler aqui tudo que envolve o quadrinho para entender exatamente o que ele quer dizer para você. E particularmente eu fiquei intrigado nesse momento aqui desse capítulo, quando a gente começa com essa moça aqui que aparenta ser indiana, onde ela tem as mãos amputadas até. E ela começa a fazer uma carta para a família dela falando por que ela estava indo viver com os supervilões, tendo em vista, né, todo essa proposta feita então pela Legião do Mal. E daí ela vai escrever essa cartinha, falar o que ela acha, porque ela tá seguindo toda essa diretriz, né, indo viver com os vilões e assim por diante. E isso acaba desembocando no final com algumas palavras do Batman que eu fiquei um tanto encucado assim com qual foi o objetivo de criar essa parte no enredo aqui na história. Mas aqui nós temos toda essa homenagem no que envolve então a Legião do Mal, né? Quem não lembra lá dos desenhos animados ou até as brincadeiras que o Cartoon Network fazia nas propagandas, onde nós tínhamos todos esses vilões aqui reunidos planejando qualquer coisa do mal, né? Inclusive com o Lex Luthor no meio aqui, né? O encadernado não favorece muito a página aqui, mas o Lex Luthor tá aqui no meiozinho. E essas homenagens são bacanas. O Alex Ross é um cara que sabe fazer muito bem essas brincadeiras, sabe homenagear bem vários detalhes, não só da DC Comics, mas de tudo que envolve cultura pop, filme, coisa nesse sentido. Fazendo essas homenagens também ao físico também, né? Como é que aparenta os personagens tal qual são as suas versões lá dos Super Amigos. A própria armadura do Aquaman também remete aos filmes de monstros aquáticos do passado. Então é legal quando você vê isso. No Reino da Manhã eu acho que tem muito mais referências nesse sentido.
Eu lembro até a famosa Wizard lá que trazia todas essas referências do quadrinho. O Coringa aparecendo de volta aqui, fazendo sua aparição na brincadeira. Enfim, de qualquer maneira, a trama vai continuar então mostrando todo o embate que envolve esses personagens, fazendo toda a tentativa dos heróis entenderem que eles estão sendo manipulados também por uma força maior aqui, que eu não vou dar o spoiler de quem é, para quem não leu ainda. Mas, de qualquer maneira, então, a história vai acabar nessa 12ª edição. E o que eu disse em relação a essa questão da menina fazer uma cartinha lá, sobre o fato de que, enfim, ela tinha mãos amputadas e conseguiu ser, entre aspas, curada pelos vilões, é que você vê no final aqui o Batman trazer a moral da história de que tanto ele quanto o Super-Homem, todos esses super-heróis aqui que aparecem nessa história, tendo algum tipo de trauma na sua vida passada, que fizeram com que eles evoluíssem e se tornassem as pessoas que eles são para ajudar o planeta Terra hoje em dia, né? E isso ficou meio estranho, eu diria, sabe? Mostrando todo aquele enredo daquela menina, então, que não tinha as mãos, né? Que só conseguiu, entre aspas, se curar por causa dos supervilões, mas que agora, sem os supervilões aqui, conforme a gente vai vendo na história, ela voltaria a ser uma pessoa que tem mãos amputadas, né? Mas o Batman falando aqui, em cima disso tudo, que as tragédias vêm pra nossa vida pra nos fortalecer e não sei mais o que. Eu achei meio estranho esse final, confesso. Eu gosto da história, gosto dele como ele consegue evocar essa questão de super amigos, mas algumas vezes o texto aqui ele fica muito estranho nesse propósito que é estabelecido aqui. Tem críticas positivas e negativas da minha parte em relação a esse trabalho de justiça, mas ainda assim eu considero uma boa história da Liga da Justiça. Enfim, aí nós temos os extras aqui também, falando em cima dos arquivos da Batcaverna, do Batcomputador, de cada um dos super-heróis e dos super-vilões também. É o Batman basicamente falando o que ele acha de cada um desses personagens, inclusive essa parte do Charada, conforme eu destaquei aqui, fala um pouquinho sobre o passado do personagem, sobre o abuso que ele sofria do pai, coisa nesse sentido, algo importante para a origem do personagem. Falando sobre o Brainiac, também um personagem muito importante aqui, inclusive ele era importante também nos Super Amigos. Caçador de Marte, outro personagem importante aqui, Gorilla Grodd, Bizarro, Solomon Grundy, Parasita Metalo, Superman, obviamente, né? Essa Mulher Leopardo, temos aqui também a Mulher Maravilha. Eu gosto aqui, Era Venenosa tá bem sexy aqui nessa história. Átomo, Giganta, cadê? Tem o Cara de Barro também. O Homem dos Brinquedos eu gostei bastante. Eu gosto bastante desse design dele, que veio então um desenho animado, que aqui tem toda uma revelação em relação a ele também, né? Da verdadeira forma dele. Mas eu gostei dessa maneira como eles retrataram esse personagem durante a história. Flash, Barry Allen, Capitão Frio, Capitão Marvel, obviamente, Adão Negro, Silvana, Espantalho, personagem muito importante também, conheço muito por causa dos Super Amigos. O Cara de Barro aqui, né? Ele é o Matt Hagen aqui, né? O segundo Cara de Barro, não o primeiro, nem o terceiro, o quarto. Acaba sendo essa versão aí mais da Era de Prata, inclusive. Arqueiro Verde, Canário Negro, Lanterna Verde, Sinestro, Zatanna, Homem Borracha, o Coringa. O Coringa aparece pouco, mas tá lá, tem até o seu perfilzinho aqui na Batcaverna, obviamente precisa ter, né? Então temos a palavra aqui também do Doug Braithwaite, eu posso estar pronunciando errado o sobrenome dele, peço desculpa. Você acaba vendo como é que funcionou então essa questão do desenho, né? Você vê aqui o primeiro lápis dele, para depois o Alex Ross fazer a arte por cima, né? Então você vê todo o detalhe nesse sentido também, que é legal para quem gosta do desenho, para quem gosta de ver a concepção do quadrinho, acaba sendo um extra importante. Eu gosto de ver essas coisas, eu gosto de ver como é criado o quadrinho. A Batcaverna também. Batcaverna com seus itens famosos, a moeda gigante, também a carta do Coringa, o Tiranossauro, né, o dinossauro importante. O Batmóvel aqui é bem estiloso desse quadrinho. O Batman levando uma porrada aqui do Super-Homem. E aqui nós temos as palavras do Alex Ross. E o que eu falei sobre essa questão dos brinquedinhos no começo do vídeo é que os brinquedos lá da Super Amigos, o desafio dos Super Amigos, né, eram brinquedos muito famosos nos anos 80. Inclusive eu tive brinquedinhos desse, né. E que o Alex Ross chega a falar então que toda essa concepção do quadrinho acabou tendo uma parceria muito forte com a DC Direct na época, para fazer os brinquedos também do Justiça aqui. E são também, entre aspas, bonequinhos, né? São action figures, né? Pra não chatear a galera que não gosta que fala de bonequinhos hominhos, né? Mas os bonequinhos de Justiça são famosos também. E acaba sendo, então, outro paralelo que você pode fazer com essa questão dos Super Amigos, né? Como os brinquedos também são importantes, de certa maneira. E, inclusive, aqui o próprio encadernado acaba mostrando também os brinquedos, como é que era, ó. Liga da Justiça, Série 1, Série 2, Série 3, tinha as armaduras aqui também, ó lá, o Batman com a armadura, tinha o espantalho. É muito legal essa coisa toda. E aí nós temos as biografias aqui, né. Jim Kruger, Alex Ross, Doug Braithwaite.
E é isso, aqui acaba o encadernado. Aí até você pode fazer a comparação com o primeiro encadernado aqui de Justiça, né, que saiu pela editora Panini, que era a edição definitiva. Você vê que ele é menor, né, ele tem aqui uma altura menor em relação a versão absoluta. Lembrando que a edição definitiva, de certa maneira, ele era nosso Absolute aqui no passado. Praticamente a editora Panini pegava um conteúdo de uma versão absoluta, ou Absolute, e trazia essa versão definitiva. Tanto é que, por exemplo, Longo Dia das Bruxas, a edição definitiva, é muito parecido com a versão absoluta do Batman Longo Dia das Bruxas. Cavaleiro das Trevas, a mesma coisa, e assim vai indo. Agora, com a Panini revisitando, né, trazendo esse novo formato, você vê uma coisa diferente. Mas, enfim, tem as suas diferenças no sentido de não ter a caixinha, obviamente, né, não ter um formato menor. E aqui, nesse caso, por exemplo, de extras, você vê que o quadrinho não traz os bonequinhos ali, né, a informação dos bonequinhos. Ele para por aqui, trazendo os esboços e finalizando com biografias. Então você vê que umas 2, 3 páginas aqui de informação de extras acabou sendo suprida. Então você vê aqui um detalhezinho ou outro sendo diferente dessa edição no sentido do conteúdo. Na questão da história, obviamente, a história é a mesma coisa, não vai mudar. Mas os extras, você vê algumas poucas páginas que foram supridas aqui dentro desse encadernado. Então é uma informação importante para quem gosta desses detalhes, né? Na questão do produto em si, né? Não na questão do conteúdo da história. Ou na verdade o conteúdo também, né? Porque o extra acaba sendo o conteúdo também do encadernado. É importante ressaltar isso. Para muitas pessoas, extras não são uma coisa muito chamativa. Tem pessoas que não gostam. Falam, só quero a história até para não encarecer tanto o produto. E tudo bem, eu entendo. Mas um ponto que eu sempre gosto de ressaltar é que versões absolutas, elas não são para todo mundo. Não que eu fale que sobre a questão de restrição do público, etc. Só um tipo de público pode ter acesso ao quadrinho, não sei o quê. Não é nesse sentido, mas é que essa história aqui ela acaba sendo mais cara porque ela acaba focando num público que é do colecionador, que é a galera que gosta dessas histórias assim cheias dos detalhezinhos, né? Quem gosta de ver os extras e assim por diante. Por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de extras, só quer história mesmo, talvez esse Absolute não seja pra você. Mas quem gosta desse tipo de coisa, conforme também eu sempre falo, acaba sendo um prato cheio. Acaba sendo algo bem enriquecedor assim pra você ver a construção da história e assim por diante, né? E ainda mais que quando você pega os desenhos do Alex Ross, desculpe, eu gosto bastante. Eu gosto dos desenhos dele. Acaba sendo também uma maneira boa de você desfrutar a arte por completo, né? Você vê num tamanho maior e coisa nesse sentido. É um detalhe que eu acho importante. Então é bom ressaltar esses detalhes para você pensar bem se vale a pena não pegar. Porque eu sei que é um quadrinho caro, você tem que pensar muito se vale a pena pegar. Mas quem gosta de ver esses detalhes todos, pegar as edições cheias dos frufrus, pegar, por exemplo, essa questão aqui da linguinha, toda bonitinha, o tamanho, tem a caixinha também aqui para você desfrutar, acaba sendo algo bacana. Realmente é uma coisa pro colecionador especificamente. Realmente uma edição para colecionismo, não necessariamente só para ler história. Beleza, meus amigos? Então, em relação à comparação, para quem ficou imaginando qual que é a diferença dessa edição para essa aqui, então são algumas poucas páginas que foram supridas, de bonequinhos praticamente. Envolve a questão também do tamanho, etc, né? Esses detalhes que acabam sendo importantes. Enfim, acaba então sendo uma informação que eu posso trazer para vocês. Em relação à história, para mim ela vale a pena ser lida, né? Vendo exatamente esses pontos críticos no que envolve o argumento, aqui o texto também, né? Fazendo a leitura também no subtexto aqui também para você fazer a sua crítica em relação ao que envolve toda a tratativa dessa história. É importante fazer isso também. Mas como história da Liga da Justiça eu gosto. Eu acho ela interessante. A maneira como é trabalhado então o evocar do passado dessa equipe muito famosa dos quadrinhos de super-heróis. Mas enfim, feita aqui então a nossa abordagem página a página, hora de mudar de câmera. E aí, meus amigos, curtiram todo o trabalho, gostaram do encadernado? Vão atrás, não vão atrás? Já garantiram, não garantiram? Me diga aí nos comentários, né? É um encadernado caro, então tem que pensar bastante antes de adquirir, obviamente. Mas quem gosta de todo esse luxo, gosta de uma edição aí cheia do detalhezinho, né? Do luxo realmente, é uma edição que vai satisfazer aí os seus desejos. Então me traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem, como aproveita, deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para notificar novos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.